Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui nesta tarde, para fazermos um pouco assim essa partilha da palavra do Evangelho do dia e dar também continuidade ao momento de catequese sobre este tempo que nós estamos vivendo, enquanto igreja. Como eu dizia ontem, nós vamos dar continuidade a esta catequese. Na próxima semana, na segunda-feira, nós teremos o nosso pároco, o Padre Leandro, e na terça e na quarta nós retomaremos este momento de catequese, de partilha e de encontro com Deus. Então, para bem iniciarmos, façamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Que o Espírito Santo, nesta tarde, possa invadir o nosso coração, a nossa mente, as nossas casas, iluminando-nos, tornando-nos dóceis à palavra de Deus, à sua divina vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que nós partilharemos hoje? Hoje, de maneira assim muito simples e também sucinta, eu quero partilhar com vocês alguns questionamentos que me fizeram a partir do encontro de ontem. Depois da transmissão de ontem, eu recebi inúmeras mensagens com perguntas, com tantos questionamentos, mas alguns em especial sobre aquilo que nós vivenciamos estes dias, quando o nosso Papa, ele fez na Praça de São Pedro, fez um rito celebrativo, em que, com a bênção do Santíssimo, a bênção extraordinária Urbi et Orbi. Então, por isso as pessoas me perguntavam: Anderson, o que significa? Porque nós vimos que se deu tanta ênfase a esta bênção. Então, hoje eu queria assim, partilhar um pouquinho com vocês sobre o significado desta bênção, sobre também o crucifixo, o crucificado, que estava na igreja de São Marcelo em Roma, e que foi levado para a Praça de São Pedro, no Vaticano, para aquele momento de oração. Então, a bênção Urbi et Orbi, estas duas palavras em latim, significam para a cidade e para o mundo. Urbi, a cidade para o mundo. Para a cidade de Roma e para o mundo inteiro. Extraordinário, porque de fato foi a católicos. Esta bênção ela é concedida apenas em alguns momentos especiais, como o Natal, a Páscoa e também depois da eleição de um Papa. E esta bênção nos confere a indulgência plenária. Ou seja, muita gente também me perguntou sobre a respeito do que seria. A indulgência plenária é uma oportunidade que a Igreja, enquanto corpo místico de Cristo, oferece-nos, dá aos seus fiéis, a partir de alguns pressupostos, de algumas prerrogativas que os fiéis precisam cumprir para alcançar então, que seria o perdão dos pecados. Então, esta bênção para Roma e para o mundo, o Papa assim decidiu fazê-la, viver este momento diante daquilo que nós estamos vivendo
como eu falava já ontem, é uma situação de fato muito delicada, não é? Inclusive, não é? São tantas mortes, ainda hoje nós recebemos notícias de tantas freiras que estão na linha de frente, não é? Porque a igreja de forma alguma se omite, sobretudo muitos religiosos que com o seu carisma próprio de congregação trabalham em hospitais, trabalham em enfermarias. Então, muitas religiosas, muitas freiras que estão morrendo, não é, a causa do coronavírus. Não é? E que este momento também seja dedicado a estas pessoas, a estes missionários que deram suas vidas por tantas pessoas, não é? Como também padres, né? Tantos, inclusive nos últimos dias nós podemos ver e ouvir as notícias, né, do padre Giuseppe que ali na região de Bérgamo, que decidiu, né, perder a vida para dar a vida a outra pessoa, né, um jovem. Decidiu não fazer uso do respirador para que o outro tivesse a oportunidade de sobreviver. Então, isso, meus irmãos, é cristianismo. Isso é ser cristão. Isso nos faz refletir profundamente diante de toda esta situação. Então, nós vimos tantos comentários, tantos questionamentos e tantos comentários bonitos de pessoas não cristãs, inclusive, a respeito daquele momento que foi vivido ali na Praça de São Pedro. Quem assistiu, quem acompanhou, depois viu pelas redes sociais, pôde perceber como foi forte aquele momento. Como foi forte ver o Papa entrando naquela praça vazia, não é, claudicante, sentindo o peso de uma humanidade inteira nas costas, como representante. Como foi forte, não é? Aquele silêncio que assolava a Praça de São Pedro, uma cena jamais vista, não é? O Papa na praça sem o povo, não é? Ele sozinho ali, sozinho não é? Isso foi muito bonito da parte das pessoas que comentavam. Ele não estava só. Estávamos todos nós também ali naquela praça naquele dia. A igreja inteira estava ali. Porque sobre já aquilo que nós estamos conversando, não é? A igreja não é a estrutura física, não é tão somente. A igreja somos nós somos igreja. E mais do que a igreja humana, a igreja terrena, a igreja peregrina, a igreja ela é triunfante. É a igreja que já está na glória. E nós cremos nisso, esta é a nossa fé. Nós somos a igreja que caminha rumo à igreja que já está lá, que já se encontra, não é, com Deus na glória. Que são os santos, os anjos, Nossa Senhora, os justos, aqueles que nos precederam e que viveram uma vida santa, uma vida de autenticidade da fé. Então, essa bênção, não é, foi dada em vista desta situação, de tantas pessoas que estão morrendo e muitas sem a possibilidade, sim, de acorrer à igreja, de encontrar alívio na confissão, no sacramento da confissão, da penitência, de tantas pessoas que morreram sem ter comungado da Eucaristia, e devido à situação, não porque a igreja se omitiu, mas porque a situação, não permitiu que nós continuássemos vivendo os sacramentos de maneira assim, física, presencial. Então foram tantas pessoas que morreram, então essa bênção em especial foi para todos os doentes, as pessoas que estão internadas, que estão impossibilitadas de viver esse momento presencial, esse momento físico junto com a igreja. Então essa bênção que alcançou o mundo inteiro, para a cidade de Roma e para o mundo.
Uma outra coisa, um outro ponto que me questionaram foi aquele crucifixo, um crucifixo enorme, se não me falha a memória, do quinto século. Vocês imaginem que aquele crucifixo é do quinto século, e aquele crucifixo tem uma história bem particular, porque houve um momento na história em que houve um incêndio na igreja em que aquele crucifixo estava. Então toda a igreja foi tomada pelo fogo, menos o crucifixo, ele ficou intacto. E as pessoas em Roma passaram a venerá-lo de certa forma, devido a esta ocasião, e mais ainda porque durante a peste negra, não é, como nós bem sabemos na história, não é, estudando a história, a peste negra devastou a Europa. Então, não é, o Papa, na época, não é, decidiu sair, fazer com que o crucifixo saísse pelas ruas de Roma. Se não me falha a memória, durante 16 dias foram feitas procissões com o crucifixo, e quando se encerraram as procissões, a peste negra acabou. E o povo em Roma, não é, criou essa devoção, não é, pela salvação de Roma da peste negra. O Papa destes dias esteve na igreja de São Marcelo para fazer uma oração diante deste símbolo. Vejam, eu repito aquilo que nós já partilhávamos ontem. O símbolo, a imagem, nos fala de, nos leva a, não é? Então, não é que o crucifixo seja milagroso, não é? O milagre parta dele, da matéria do crucifixo, mais do que ele representa, que é um sacramental, não é? É um sacramento que vem do mistério, nossa fé. Então, o Papa fez uma oração ali, e depois aquele crucifixo foi levado, saiu daquela igreja, foi transportado para a Praça de São Pedro, no Vaticano. Também um momento histórico, não é? Diante de tudo isso, nós percebemos a gravidade da situação, não é? Como uma coisa tem tomado uma proporção gigantesca. Ainda sobre isso, alguns dias antes desse momento, o Papa convocou todo o povo cristão, não só os católicos, ele fez uma convocação a todo cristão para que nós rezássemos o Pai Nosso, fez também uma oração antes disso, diante de um ícone. Um ícone, veja, o que é um ícone também? O ícone é uma imagem escrita na madeira, não é escrita porque o ícone nos fala. O ícone nos traz toda uma história, nos leva ao mistério. Então, diante do ícone de Nossa Senhora do Divino Amor, o Papa fez essa oração, porque também Nossa Senhora do Divino Amor foi atribuída a salvação da cidade de Roma, quando durante a guerra as tropas alemãs com as tropas que estavam a favor da guerra do lado da Itália se cruzavam, e a guerra estava ali em tempo de acabar com a cidade de Roma, por assim dizer. E o Papa Pio XII fez um voto de amor a Nossa Senhora pela salvação de Roma, e Roma foi salva. Os alemães foram embora, deixaram a cidade de maneira muito mansa, não é, se a gente pode assim dizer. Inclusive, a história diz que as tropas alemãs encontravam as outras tropas que eram a favor da Itália, se encontravam e uma tropa passava por outra de cabeça baixa. Isso misteriosamente. Roma foi salva, não é, pelos favores de Nossa Senhora do Divino Amor. Então, o povo de Roma tem uma devoção muito grande, não é? Eu falo com uma certa propriedade, porque minha primeira experiência religiosa foi no Divino Amor, não é, junto à congregação das Irmãs Divino Amor e aos padres oblatos, filhos de Nossa Senhora do Divino Amor. E eu vi de perto o quanto o povo é devoto, o quanto o povo tem um amor especial por aquele santuário em Roma, não é, e o quanto o povo tem este carinho e devoção. Bom, então, essa primeira parte
da partilha de hoje seria essa explicação rápida sobre estes eventos, estes acontecimentos. Né? E claro que quando eu falei de ícone, falei do crucifixo, do sacramental, do mistério da nossa fé, tudo isso parte daquilo que nós já partilhamos ontem, que seria essa questão simbólico-litúrgica que a Igreja traz, essa linguagem que nós compreendemos com a fé e vivenciamos, e bem vivenciamos, porque é a linguagem que parte do silêncio que nos fala. Então, partindo agora para o segundo momento desta partilha, nós temos o Evangelho do dia. Antes disso, eu queria dizer para vocês o quanto é importante a gente se usar dos meios de comunicações sociais, redes sociais, porque vejam, nestes dias em que nós estamos vivendo, em que temos que ficar em casa, temos que viver esse isolamento, esse distanciamento social, nós temos a possibilidade de acompanhar as celebrações, as missas, pelas redes sociais. Claro, não é a mesma coisa, não porque estamos distantes, não estamos na igreja, a Domus Dei, a casa de Deus, mas nós temos essa possibilidade de vivenciarmos na nossa igreja doméstica, na nossa casa, nos ritos celebrativos, a comunhão espiritual, como muitos já estão fazendo. Estes dias, também partindo daquilo que a gente está fazendo enquanto paróquia, transmitindo esses momentos, ontem entrou em contato comigo um amigo, vocês imaginem, do Iraque, que viu a transmissão. Claro, ele não entendeu aquilo que eu estava falando, mas ele viu a transmissão e entrou em contato, mandou mensagem, a gente tentou se comunicar do jeito que podíamos, e ele me informou como estava a situação, um amigo muçulmano, mas que se pôs em comunhão diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Ele falou das mortes que estão acontecendo lá, da situação difícil que está sendo vivida. Mas por que eu estou dizendo isso a vocês? Para a gente perceber o quanto nós alcançamos, o quanto nós podemos alcançar as pessoas que estão distantes de nós, fisicamente, se usando bem dos meios de comunicação. O quanto a palavra de Deus pode alcançar pessoas vidas, que se encontram distantes fisicamente. Então, neste momento, nós vamos ouvir assim, o Evangelho do dia e também deixar alguns questionamentos para a nossa vida. O que a palavra de Deus vem nos questionar no dia de hoje? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos torneis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso pai.
Eles responderam: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta tarde, como é forte ouvir a palavra, o Evangelho de hoje, não é? O Evangelho segundo João. Podemos perceber alguns pontos que são relevantes nesta partilha, que eu quero deixar como um questionamento para cada um de nós. Primeiro, nós percebemos que Jesus dirige palavras duras. Sim, e Ele assim o faz porque Ele dirige essas palavras àqueles que abraçaram a fé. Vejam, no Evangelho de ontem nós partilhávamos sobre os sinais. O milagre e o sinal. O milagre que está para aquilo que é o ato, o acontecimento. E o sinal porque indica Jesus, aponta para Ele, aponta para o mistério da salvação. Aqueles que ouviram creram. Alguns não viram o milagre acontecendo, mas creram. Aí está o sinal. Jesus dirige palavras duras para aqueles que abraçaram a fé. Mas vejam, aqueles que abraçaram a fé, esses judeus que abraçaram a fé, afirmaram: mas Abraão é nosso pai. É como se eles dissessem, ou como se eles demonstrassem que Jesus pouco significava ali naquele momento. Nós temos um pai, uma descendência. Nós viemos de Abraão. E aqui nós encontramos um pequeno erro, se podemos assim dizer. Os verdadeiros filhos não são, vejam bem, aqui eu falo de forma espiritual, não são os que descendem do sangue, porque descendem de Abraão, mas os que herdam a promessa. E os que herdam a promessa são aqueles que acreditam, que aderem à fé em Jesus. Aqueles que de fato acreditaram no Messias. Neste ponto nós podemos perceber tão claramente o quanto pode acontecer aí nesta situação um certo orgulho espiritual. E aqui vem o questionamento. Quantas vezes nós nos tornamos orgulhosos espiritualmente? E aqui eu não quero falar de proselitismo, não quero falar de denominações religiosas, não, de forma alguma. Quero falar, claro, a tantos quantos chegarem nesta transmissão, que façam uma reflexão pessoal daquilo que vivem e da fé que professam. Quantas vezes nós nos tornamos orgulhosos espiritualmente? E o que seria esse orgulho espiritual? Eu me acho santo, eu me acho melhor, eu sou melhor do que fulano, do que ciclano. Bato a mão no peito e me afirmo, me autoafirmo, e esqueço que sou tão miserável quanto tantos e todos os outros que comigo caminham nesta vida. E às vezes esqueço o quão necessitado eu sou da misericórdia divina. E muitas vezes
nós nos enchemos desse orgulho espiritual, nos achando superiores. Muitas vezes uma raça eleita somos nós. Não. Aqui mostra este erro. É como se eles quisessem afirmar que era que Jesus estava falando ali, de quem era que ele estava falando, se eles são filhos de Abraão. Depois o Evangelho traz um outro ponto muito preciso e muito forte. Permanecer na palavra. Permanecer na palavra. E a palavra que liberta, a fé, a adesão a Cristo, ela é libertadora. Ele nos liberta. Nos liberta do pecado que escraviza. Vejam, aqui eu quero partilhar uma coisa que o nosso bispo diocesano, Dom Henrique, ele sempre nos fala, muitas vezes para nós seminaristas, explicando sobre o pecado, sobre a questão da consciência. E isso ficou marcado também no meu coração, porque ele explicou de uma forma muito simples e chegou tão forte ao nosso coração. E eu quero partilhar também com vocês diante daquilo que a gente está aqui vivendo e vivenciando neste Evangelho. Nós sabemos que quando nós vamos fazer algo errado, cometer um pecado, a nossa consciência ela nos alerta, ela nos belisca. Eu vou fazer algo errado, então a minha consciência vai me alertar, vai me cutucar. Anderson, isso é errado. E embora a minha consciência tenha me alertado, tenha mordido, eu vou e faço. Muitas vezes é assim, não é verdade? Então, da próxima vez que acontece, a minha consciência vai voltar a me morder, a me beliscar e a dizer: está errado. Mas se eu vou olhar para trás e vou dizer: eu já fiz uma vez, então que custa fazer de novo? E a gente vai e cai de novo no erro e no pecado. E assim, consequentemente. Então, meus irmãos, chega um momento em que a nossa consciência já não nos belisca mais, já não morde, já não nos alerta. É quando nós já estamos enraizados no pecado. E basta a gente olhar para a sociedade, para o mundo. O que é pecado? O que é errado? O que é pecado diante de Deus? É o que eu acho que é errado. É o que eu acho que é pecado. Aliás, Deus hoje, a propósito, nós vivemos em uma sociedade pós-cristã. Não mais, veja, a gente fala da sociedade moderna, pós-moderna. Hoje alguns historiadores já dizem: nós somos vivemos em uma era pós-cristã, o cristianismo ficou para trás. Então as pessoas têm Deus como um objeto que se pega, se guarda numa gaveta e se abre quando se precisa. Então imaginem-se que se nós fazemos isso, vejam, nós, eu digo enquanto humanidade, com Deus, que dirá do pecado? O que será o pecado para nós? Para as pessoas que vivem aí fora? Então, é esta consciência que acaba adormecendo e nada mais é errado, nada mais é pecado. Nós nos tornamos aí escravos deste pecado. Ele nos escraviza de uma forma tão suave que nós não percebemos. Por quê? Porque nossa consciência já não nos acusa mais. Já não nos acusa mais. Porque existem pessoas que praticam tanto mal no mundo e isso para elas já não tem sentido, já não tem. É tão normal porque a consciência já deixou de falar. Porque o pecado já se enraizou.
permanecer na palavra, seguir Cristo, palavra, porque a palavra, vejam bem, e aqui eu repito uma coisa que gerou até uma certa polêmica há um tempo atrás, a palavra não é o livro, a palavra é uma pessoa, é Jesus Cristo. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Permanecer nele nos liberta do pecado que nos escraviza. Ele é a verdade que liberta. Outro que é as verdades que nós temos. Não de forma alguma. As nossas verdades construídas por nós mesmos. E aqui um outro questionamento. Nós vivemos esta verdade que liberta? Nós praticamos a verdade nos nossos meios, nos meios em que vivemos? Nossa prática, nosso jeito de ser, de viver, transmite esta verdade? Nós somos livres? Eis um grande questionamento deste Evangelho de hoje. O que será então a liberdade para nós cristãos? E aí eu vou falando e vou lembrando algumas coisas. Um tempo atrás eu fiz uma experiência de alguns meses num convento, uma experiência religiosa num convento em Goiânia, no convento carmelita. E sempre iam grupos de jovens, de escolas, fazer visitas turísticas. Tem um convento antigo, uma igreja antiga. E aí um dia um grupo, chegou ali para fazer uma visita e uma jovem fez um questionamento a um dos meninos que moravam ali com a gente. Disse assim: mas vocês vivem aqui presos, vocês não têm liberdade, vocês não podem fazer o que querem, vocês nem celular têm, na época. E depois eu fiquei pensando diante disso e disse: meu Deus, se eu estivesse ali naquele momento, a minha vontade era de perguntar àquela jovem, àquela menina, não de perguntar, mas de afirmar, de dizer-lhe que nós estávamos ali por livre e espontânea vontade. Ninguém nos obrigava a estar ali. Ninguém me obriga a ser seminarista, ninguém me obriga a dedicar minha vida à igreja e a Deus, ninguém me obriga a ser consagrado. Não. É dentro de uma liberdade. Mas a pergunta que eu queria fazer àquela jovem era se ela era livre. Quando ela usava um certo tipo de roupa, muitas vezes que não gostava, para agradar as outras ou porque era moda. Quando ela vivia presa a um celular, porque não consegue se libertar do celular, não consegue viver, passar um dia sem o celular. Se ela era livre de sentimentos que aprisionavam ela, eu acho que ela iria ficar um pouco sem resposta. O que é então liberdade? Os nossos conceitos, os conceitos hoje que a sociedade vive e apreende, são totalmente contrários. O que é liberdade, o que é fé, o que é pecado, o que é justiça. Então fica esse questionamento tão grande desse Evangelho sobre liberdade. Somos livres para viver as renúncias de nós mesmos. Eis a Quaresma. Vamos voltar agora a falar da Quaresma. A renúncia a mim mesmo.
às minhas vontades, aos meus gostos, aos meus maus costumes, às amarras do pecado, da escravidão do pecado. O que é então liberdade? Então, meus irmãos e minhas irmãs, que fique bem presente no coração de vocês estas palavras, não minhas, mas palavras do Evangelho. Permanecer nele, que é a verdade que liberta. Viver esta liberdade de filhos de Deus, mas vivendo as renúncias a nós mesmos, porque são elas que nos tornaram livres. É Ele que nos torna livres. Ninguém é livre se continua fazendo aquilo que quer. Entendam bem. Ninguém é livre fazendo aquilo que quer, que bem entende, achando, criando suas verdades, achando que o pecado, que Deus, que as concepções de igreja, de espiritualidade sejam aquilo que eu construo, mas continuo enraizado no pecado. Então, nós precisamos repensar, nós precisamos rezar, nós precisamos voltar a esta interioridade, à nossa espiritualidade, para compreendermos que nós seremos livres nele, porque é Ele que liberta. Ele é a palavra que liberta. Então esta adesão, eu acredito em Deus, eu acredito e isto me basta. Eu acredito em Jesus, no amor. Tudo bem, está certo. Mas continuas vivendo amarrado, acorrentado, escravizado pelo pecado. Então tu não és livre. Espiritualmente falando. Então que Deus nos ajude neste momento de fé que precisamos viver diante desta situação mundial, diante desta situação que nós estamos vivendo de isolamento, de silêncio, daquilo que nós já partilhávamos ontem, obrigados a parar, obrigados muitas vezes a silenciar, porque antes nós não fazíamos. Mexeu com nossa liberdade, não é? Está mexendo. Veja, com nossa liberdade concebida pelo mundo, de sair, de estar com as pessoas, e isto está causando, vejam bem, agora eu parto para o campo psicológico espiritual. Isto está causando em muita gente uma neura terrível. Eu não aguento mais ficar em casa. Pessoas que estão em tempo de infartar porque não saem, porque não veem ninguém. Por quê? Por quê? Claro, e aqui eu me coloco também dentro da situação. Muitas vezes a gente se sente angustiado por não poder fazer alguma coisa que nós queríamos fazer. Mas por que este afã causa esta situação na gente? Por quê? Porque talvez a nossa vida espiritual esteja bem longe. Renunciar às nossas vontades, os nossos gostos, o nosso bel prazer, procurar uma vida de interioridade, de silêncio, de oração. Nossa fé nos faz acreditar que vai passar. Toda esta situação, em nome de Jesus, vai passar.
E quando passar, que nós olharmos para trás, o que foi que nós aprendemos com tudo isso? Será que neste tempo nós aprendemos a olhar com outro olhar para aqueles que moram ao nosso lado, dentro da nossa casa? Será que este tempo nos fez perceber em nós tantas coisas que nós precisamos melhorar? Será que este tempo nos fez silenciar? Será que este tempo nos fez rezar mais? Ficam estes questionamentos para nós nesta tarde de hoje. Precisamos permanecer nele, que é a palavra que liberta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A ela, nossa Mãe Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos depositar em seus braços maternos toda a humanidade. Todas as pessoas que sofrem, que se encontram nos leitos de hospitais, aquelas que não tiveram oportunidade nem de estar nos leitos de hospitais, aquelas que padecem e morrem sem o auxílio médico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, deixo a cada um de vocês o meu abraço, à distância, mas sempre próximo nas orações. Obrigado por terem estado conosco nesta tarde de hoje. Deus os abençoe.